Sejam muito bem-vindas ao 10º episódio do Pode Crer. Hoje com um tema que é a maior transformação de uma mulher. O tema de hoje vai ser maternidade real. Entre o amor, cansaço, culpa e julgamento. E a minha convidada de hoje, ela tem muita experiência nessa vida de mãe, né? Ela tem muitos desafios para compartilhar com a gente. Ela atua há 20 anos no mundo corporativo, há 10 anos ela tem uma empresa de treinamento e educação parental para pais e babás. E além disso, ela é mãe de 2 meninas, Natália, de 11 anos, e Isabela, de 7 anos. Seja muito bem-vinda, Andréia Nascimento. Obrigada, Lu. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bom estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história. E espero poder contribuir e ajudar outras mães e falar mais abertamente sobre esse assunto que muitas vezes não é explanado com tanta liberdade como a gente vai falar aqui, né? Exato. E antes de começar a nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouco mais dessa empresa, como é que funciona, porque tantas mães precisam, né, desse treinamento, mas não sabem onde encontrar. Como é que funciona essa educação parental e esse treinamento de babás? Bom, a ABC da Babá, ela veio, né, inclusive de encontro da minha fase aí, né, de mãe, e aí essa necessidade de encontrar babás capacitadas, e eu comecei a atuar nessa parte de treinamento. Então, desde capacitação, de desenvolvimento infantil, dessa parte de cuidados, e juntamente fiz um curso paralelo, né, que é justamente nessa parte de parental, que é disciplina positiva, como educar com respeito, e aí agregando nesse curso. Então, foi justamente voltado aí para pais que também, né, estão passando por esse processo de contratar uma babá ou desafios da maternidade, que querem, né, aprender um pouquinho mais e compartilhar, não só com as babás, mas com os pais também. Entendi. E vamos falar, então, a principal diferença entre a mãe ideal e a mãe real. O que é que a gente encontra nessas diferenças, né? Porque quando a gente engravida, a gente imagina aquela romantiza essa maternidade como se fosse uma coisa fácil, como se fosse uma coisa natural, como se não precisasse estudar. Porque a gente acha que é coisa natural. Engravidei, já sei, já vou aprender. A partir do momento que o bebê nasce, a gente já acha que vai saber ser mãe. E o que é que a gente encontra na prática, essa diferença entre a mãe real e a mãe ideal? Bom, como você falou, né, a gente idealiza muito e eu particularmente imaginava totalmente diferente do que era ser mãe. Então a gente imagina que ser mãe é aquilo que vai ter o filho, vai ser tudo perfeito, e aí você vai fazer as coisas, vai sair tudo conforme você planejou. Sim. O filho vai fazer exatamente o que você quer, as coisas vão ser como se fosse brincar de boneca. Isso, exatamente E isso. aí começa já na gravidez a transformação do corpo, mudança hormonal. E quando nasce, você já se depara com uma mudança radical, né? Aquele ser que você olha e faz, como que eu vou cuidar, como que eu vou educar, como é que esse bebezinho frágil, como é que depende totalmente de mim. E logo quando nasceu, não sei se todas as mães sentiram isso, mas eu senti muito assim, meio que um desespero. Você vê aquele bebezinho, por onde eu começo, como é que eu faço? Por mais que você tenha feito treinamento, tanto de amamentação, de banho, de tudo, e você sabe ali, né, que o que vai bem pela frente não vai ser exatamente aquilo que você planejou, que você imaginou. Então já começa daí a transformação. Então, do corpo, das mudanças, do medo, e você passa a pensar em você não só como você, mas sim para o seu filho. O que você vai fazer o melhor para o seu filho? E já vem aí, né, a cobrança de como que eu posso estar melhor para o meu filho, o que eu posso fazer para ser a melhor mãe para aquela criança. Então, vai totalmente fora daquilo que você planejou, do que você imaginou, por mais preparado que você esteja. Então, eu não sei se todas as mães sentiram isso, mas foi o que eu senti logo quando eu fui mãe. E outra coisa é a questão da rede social, que você vê as mães dando conta, as mães com a vida perfeita, que conseguem fazer tudo, aquele bebê perfeito, que parece que não fica doente, que não tem nada, não tem casa dor, arrumada. a casa arrumada. E aí você fala, meu Deus do céu, eu não estou dando conta, eu não estou longe de ser aquela
mãe ideal, perfeita, que todo mundo mostra, né, esse lado e não é visto os desafios do dia a dia. Então, para mim foi um choque muito grande logo quando eu amei, né, ser mãe. Eu queria muito, eu me planejei muito, era uma coisa que eu desejava muito, mas eu me deparei e me assustei muito. E eu acho que falta um pouco falar sobre isso, Isso. abrir mais sobre isso, as mães compartilharem mais e falar realmente o que acontece na realidade. Isso. Parar de romantizar essa maternidade. Porque como as Exato. mulheres não falam, e não falam porque com medo de julgamento, né? Exato. Medo, não era para dar conta. Como assim eu não tô dando conta? Porque a gente não aceita, a gente não se aceita. Então, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que a gente está sendo fraca, que a gente está sendo incompetente como mãe? Porque é o que a gente vai sentindo. E o tempo vai passando e aquilo vai se acumulando e vai gerando esses desafios aí invisíveis, que é o que a gente vai tratar bem hoje aqui. E aí eu queria que a gente começasse já nesse assunto. Quais são os principais desafios invisíveis que a gente encontra? Bom, antes de falar um pouquinho, né, desses desafios, queria contar um pouco da minha história. Eu fui casada há 7 anos e aí tem 2 anos que eu tô divorciada. E aí eu deparei, né, com outros desafios da maternidade quando eu me vi com 2 crianças sozinha e tendo que me reinventar como mãe. Então, aqueles desafios, né, que a gente falou no início, que já foi, né, a gente quando está se adaptando, tá ali com a rede de apoio, de repente eu me vi totalmente sem rede de apoio e tendo que mudar a minha vida completamente e outros desafios surgiram. Então, eu posso pontuar aqui, né, o cansaço físico e mental, então, do dia a dia, de você estar ali presente, de você estar disposta, e mentalmente, né, você tá cansada do trabalho, ter que dar conta, então, da questão não só da atividade com a criança, mas também de você, do seu dia a dia mesmo, que você vai te consumindo. Então, acho que esse é o primeiro desafio, tanto a parte física e mental, você tá nas duas equilibradas, né? Então, foi o primeiro desafio que eu encontrei. A questão da culpa, né? Porque você começa, quero estar presente, quero fazer o melhor, mas quando você está ou trabalhando ou você está fazendo alguma coisa para prazer próprio, você começa a sentir culpa, poxa, mas será que não deveria estar ali com minha filha, presente, fazendo, né, tá naquela programação com ela, então você se culpa o tempo todo. É aquela coisa que dizem, quando tá no trabalho, você se culpa por estar no trabalho e não tá em casa. E quando você tá em casa com os filhos, você se culpa de não estar no trabalho fazendo... Então, você tá sempre cobrado, sendo bombardeado de todos os lados, né? E essa culpa materna a gente vai só acumulando, acumulando. É bem isso, bem isso. E eu acho que ser mãe é isso, né? Você... como diz, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, porque o tempo todo, se você, que nem você falou, está trabalhando, é porque eu estou trabalhando, não estou presente. Mas se eu estou presente, tá, mas será que eu não deveria estar me tornando uma mulher melhor para minha filha, para ser um exemplo? E aí você está se cobrando o tempo todo e volta para a primeira pergunta que você falou, né? Da mulher ideal, o que seria ideal? Isso. E aí a gente tem que ter muito esse olhar aí do amor, do que você está fazendo para estar presente, a qualidade de tempo. Então, acho que é mais voltar para isso e não se cobrar tanto. E separar melhor, planejar melhor sua rotina para ter tempo para os filhos, para o trabalho, mas quando você está fazendo aquela atividade, não se culpar por estar fazendo aquela atividade. Exato. Porque como antes de ser mãe, a gente é ser humano. Exato. E como ser humano, a gente tem as necessidades básicas, né? Exato. E aí, outro ponto que eu vejo muito é a identidade da gente. Então, antes de ser mãe, eu era uma pessoa. Depois de ser mãe, agora eu não sou a Andréia, eu sou a mãe da Natália, a mãe da Isabela. Isso. A gente não tem nem nome mais. Nem nome mais. E uma coisa que eu vejo muito assim, não sei se você sentiu isso, mas principalmente no começo, assim, logo quando as crianças são muito, muito pequenas, eu praticamente esqueci de mim completamente. Chegou uma hora que eu olhei e fiz assim, peraí, e eu, Andréia, mulher, onde fico? Então, praticamente me anulei totalmente. Que é o que acontece com a maioria das mulheres. Exato. Que é por isso que esse ponto é tão importante que a gente tem que ser falado. Hoje a sociedade cobra da mãe que ela tem que ser mãe o tempo todo, 100% do tempo. E mãe, aí depois vem o marido,
querendo que seja marido e dona de casa, e a gente vai Exato. fazendo tudo isso, mas chega um momento que a gente não se encontra mais. É. Cadê aquele ser humano, aquilo que eu fazia, que eu gostava? E acho que toda mãe vai ter uma virada de chave que vai, em algum momento, vai ver, tá, cadê? Eu tô me perdendo de mim mesma. E aí, você encontrar esse equilíbrio de você ser mulher, de você ser esposa, que nem você falou, você ser mãe, você saber cada caixinha onde você se adequar ali para você tem que ter tempo para tudo. Você tem tempo para você tem que ter tempo para seu esposo, você tem que ter tempo para sua filha, você tem tempo com as amigas. Isso. E aí, parece que tudo fica bagunçado. Você, logo quando é mãe, e aí isso às vezes perdura até mais, porque eu vejo mães assim que ficam ao longo do tempo e aí vão acordar quando já Já tá estão doentes, né? ou já- Infelizmente, Exato. já é quando tá no burnout, numa crise de ansiedade, numa crise de depressão. Exato. Porque é impossível você conviver com tudo isso, com todos esses desafios, querendo ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo, equilibrar todos Exato. os pratos. Vai chegar um momento que isso vai romper. Exato. E se você não pedir ajuda e não planejar isso logo, infelizmente vai ser na dor, É. né? Exato. E aí, o outro ponto também que eu vejo é o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Então, tem mãe que vai querer começa a decisão, né? Vou voltar a trabalhar ou não vou? E aí, lógico, a gente quer ficar com o filho, mas a gente quer ter o lado profissional. E às vezes, ter essa decisão já é uma coisa muito dolorosa, porque, lógico, toda mãe quer ficar próximo do filho, quer estar ali presente. Mas tem ali, né, tem a necessidade, né? Vamos dizer, financeira e tudo mais, e também tem a necessidade de crescimento mesmo, né, pessoal. Então, ser mãe é um desafio constante, é a dúvida constante se você está fazendo o correto, se você está fazendo o melhor, e o julgamento, né, que eu vejo muito, porque as pessoas e as próprias mães julgam muito uma a outra. Sim. Se parou de trabalhar, mas porque parou de trabalhar, se voltou a trabalhar, porque voltou a trabalhar. Ah, porque não tem tempo. Ah, porque é como educa. E aí você, em vez de a gente se unir, se ajudar, você vê mesmo até quando você está num shopping e uma criança faz uma birra. Quem nunca passou por uma birra com a criança? E aí todo mundo para e olha como você fosse a pior mãe do mundo, que você não sabe educar. E em vez de ir lá acolher a mãe que está cansada às vezes, precisando só de uma palavra, de um apoio. Não, as pessoas têm aquele olhar De apontar. de apontar. Isso é Então, pior do que já tá. eu falo, não é para qualquer um, não. Ser mãe é um desafio enorme, enorme mesmo. E como é que tá conseguindo conciliar tudo isso, né? Desses 2 anos de muitas turbulências, acho que tu viveu tudo isso muito intensamente. Como é que tu Sim. conseguiu hoje equilibrar isso e ir lidando com cada ponto desse? Eu digo que eu tive que me reinventar, né? Então, eu acho que tudo tem um propósito. E quando eu me deparei sozinha com minhas filhas, como eu falei, outros desafios vieram. Mas junto com eles, também veio muito aprendizado. Então, a gente está sempre se desenvolvendo, aprendendo. E o primeiro foi eu, sem rede de apoio, como eu falei, como eu vou dar conta das duas e trabalhar. E aí tem, às vezes, uma apresentação e não tem o pai presente, a ausência dele, que, querendo ou não, isso afeta as crianças. E aí você tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, por mais que seja um pai, né, que tenha contato com as meninas, mas assim, não está aqui, não mora aqui em Recife, então tem essa dificuldade, né, delas sentirem, né, a princípio, não só elas, eu senti também, porque querendo ou não, você quer ver suas filhas bem, então você sente, né, essa dor junto. E me deparei em ter que fazer os 2 papéis que humanamente impossível. Isso. E depois, outras situações, como financeiramente também eu passei por uma dificuldade muito grande. Então, tive que tirar minhas filhas de escola particular para uma escola pública, que foi uma coisa assim que eu nunca imaginei passar. E aí uma nova adaptação. Então, foram muitas mudanças constantes. Então, seguidas, né? Então, primeiro, a separação, adaptação tanto para mim como para elas, e para ele também, lógico. Depois, mudança aí, né, de escola, de padrão de vida, de tudo. E aí,
começaram alguns desafios, né? Minha filha menor começou a apresentar, assim, dando trabalho na escola, tendo que dar uma atenção maior, e justamente aquilo que você tem que estar mais presente, e ao mesmo tempo você não pode deixar, né, de estar ali no trabalho, porque querendo ou não, você precisa, né, também, você tem, né, esse lado profissional que você tem que trabalhar. E aí foi uma série de desafios no início que eu me vi perdida. Então, eu digo que o ano passado para mim foi o ano mais desafiador, assim, na minha vida de tudo, de filhos, mãe, rede de apoio, parecia que eu renasci de novo. Eu me vi com muitos desafios, muitos pratinhos para equilibrar e, ao mesmo tempo, sem nem por onde começar. E tendo que equilibrar a vida profissional e pessoal com todas essas situações em paralelo, né? Então, foi um momento que eu me vi perdida. Junto a isso, também, uma coisa que eu fiquei pensando muito até para trazer, né? Que a gente leva a vida muito leve. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar muito leve, muito alegre, muito feliz. E as pessoas não sentiam esse sinal, que eu estava precisando de ajuda, precisando de apoio, de rede de apoio. E nesses momentos que a gente vem aí junto com os amigos, famílias, para poder justamente dar um suporte. E é isso, eu acho que de eu levar tanto as coisas muito de uma forma leve, trazer isso para minhas filhas também de uma forma leve, chegou um momento que eu estava exausta, eu estava muito cansada e não via que eu estava precisando realmente de uma rede de apoio melhor. E aí foi quando meu pai veio morar comigo, me dar um suporte, porque querendo ou não, eu estava sozinha com ela, então ele veio para poder dar esse apoio. E além lógico, né, de funcionários que a gente precisa, mas foi quando eu consegui, de fato, voltar para mim e começar a me organizar. Isso é muito importante pedir ajuda. As mulheres querem dar conta de tudo, né? Sim. E elas não percebem. E a Andréia, ela tem esse jeito leve. Tanto que às vezes ela tá passando por um problemaço e ela não transparece isso. As pessoas acham que tá sendo fácil, tá sendo leve. Exato. E ela vai levando isso o máximo que pode. Então, eu acho que um dos principais aprendizados que eu vi, né, que eu presenciei, foi isso, de pedir ajuda na hora certa. Não tentar levar o mundo nas costas, porque isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, a desespero, chegar no momento de eu não aguento mais, o que é que eu faço, né? De várias vezes que a gente já conversou sobre isso. E eu queria que tu falasse um pouco agora de como foi essa questão da escola pública, né? Porque eu também acompanhei essa fase da vida dela, que elas sofreram bastante, tanto a Andréia quanto as filhas, para se adaptar a essa nova realidade. Mas que no final aconteceram algumas coisas boas. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa experiência. Foi uma experiência, assim, vamos dizer assim, surpreendente. Porque, primeiro, foi uma transformação comigo. Porque, querendo ou não, eu tinha, né, o preconceito. Poxa, vou botar na escola pública. Não quero isso para minhas filhas. E eu tive 2 cenários, né? A minha filha mais nova deu muito trabalho. E eu acreditava que a mais velha ia sentir muito, e ela se adaptou super bem, e pelo contrário, até teve reconhecimento, representou, enfim, né, toda a escola. E a menor que sentiu mais e começou a apresentar dificuldade. Em paralelo, eu tive uma rede muito boa de apoio na escola, que eu não imaginava. Porque elas tiveram um olhar para minha filha que nenhuma escola particular teve. Então, desde o princípio, quando a Isabela começou a mostrar dificuldade no aprendizado, de se concentrar, até mesmo por tudo que ela estava passando, né? Porque se eu estava sentindo toda essa confusão, imagina uma criança que quando tinha aí 6 anos, né? Que hoje ela está com 7 anos, mas tudo isso que estava passando na cabecinha dela. E a escola foi muito sensível a isso. Não só a isso, como também de estar próxima comigo, de me chamar e trazer a família e me auxiliar, e foi aí que eu comecei a ter esse olhar mais para essa questão que ela estava sentindo.
Até então, eu estava tão na turbulência ali de tudo que eu estava passando que eu não estava nem conseguindo enxergar que ela também estava precisando de ajuda. Sim. E foi justamente a escola que trouxe isso para mim. Que é o que eu sempre falo, a parceria entre a escola e a família. E o engraçado é que na escola particular, no teu caso, indicaram o quê? Manda ela para psicóloga. Então, o ano de 2024, onde houve o divórcio, a escola particular só mandou para psicóloga, tipo, isso é problema da psicóloga, como se a psicóloga tivesse que resolver e não a escola. Né? E até a gente já falou aqui sobre neurodivergência, né, com Tassi, que mesmo que ela vá para uma terapeuta, se ela for diagnosticada, se não tiver esse trio, esse tripé, que é a psicóloga, a escola e a família, não vai resolver. Exato. Né? Então, por mais que a escola tenha mandado para a psicóloga, a escola tem que estar acompanhando. Exato. E a Andressa foi conseguir ter esse suporte quando foi para a escola pública. E não só isso, né? A particular trouxe isso, né? Ela tem algum problema, vai procurar ajuda. Ajuda psicóloga. E na pública, eles abriram muito mais o leque, né? Vamos estar junto, vamos ver o que a psicóloga fala. Será que faz sentido? Isso não é fechado. Será que não é a falta? Será que não é a ausência? Será que você não tem que estar mais presente como mãe? Então, ela trouxe muito mais um cenário ali que a escola tinha que estar junto, eu tinha que estar mais próxima. Não é só a questão de estar ausente do pai, será que eu estava presente com ela? Será que não era só a terapia? Então, trouxe um conjunto de coisas que não teve o cuidado e atenção que outros lugares eu tive. E aí eu vejo muito essa parte aí de cuidado comigo, que toda essa transformação foi algo diferente, assim, que aconteceu na minha vida, mas foi para um propósito maior. Foi um propósito para eu estar ali, né, mais próxima das minhas filhas, para eu ter esse olhar para elas, para eu estar mais presente. E volta aquilo que a gente já falou, né? A gente está sempre buscando um desenvolvimento, um crescimento, uma melhora como pessoa. E foi nesse momento que eu comecei a enxergar, não, peraí, não é só isso, né? Eu tenho que estar ali. Então, tá bom, o trabalho é muito importante, mas eu estar com minhas filhas é importante também. Incluir esse momento, porque quando você trabalha fora, que era uma dificuldade que eu tinha quando eu trabalhava fora, era de chegar em casa cansada, eu quero descansar. Eu vou fazer o quê? Ver ali a agenda da escola, a tarefa, ver se está tudo ok, como se a criança só precisasse desse desempenho, né, pedagógico e não tivesse o lado emocional. A gente trata as crianças como se elas não tivessem emoção, né? Elas tivessem que entender. Porque a criança, ela não entende que você tem que passar o dia todo fora. Ela quer o pai e a mãe presente. Mas a gente fala para a criança, mas a gente trabalha, a gente precisa trazer o pão de cada dia, você tem que entender que nesse momento eu tenho que descansar. A gente passa para a criança uma responsabilidade muito grande. E aí, quando tu se divorciou, essa cobrança das tuas filhas foi maior. Sim, ficou mais evidente. Na verdade, o meu papel já estava... já tinha que ter sido trabalhado, assim, já tinha essa parte que eu tinha que ter sido trabalhada, mas ficou mais evidente. E aí eu vejo, por isso que eu falei que é um propósito mesmo, que eu vi que aquilo ali realmente não veio à toa, veio para justamente eu melhorar, estreitar essa relação, trazer outros valores também para minhas filhas, porque, que nem você falou, quando veio para a escola pública, outros valores que estavam, de repente, fugindo até dos valores que eu tinha, começaram a se aflorar nas minhas filhas, de atitudes, de postura. E aí de você se surpreender com pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, maravilhosas que entraram na vida da minha filha. Então, realmente, assim, foi uma mudança radical, mas foi necessária. Eu precisava ter esse olhar. Então, a gente não só tem essa questão de chegar em casa, ver como é que tá, mas também, eu digo que além disso, né? Você botar limites, você trazer rotina, que eu acho que eu estou nessa fase. Veio tanta coisa ao mesmo tempo para eu organizar, que a princípio eu saí do furacão. Agora eu estou começando a organizar essa outra parte, que ainda não está 100%, mas eu estou começando a organizar essa parte de rotina, de botar limites, que hoje as crianças não têm limites, é tudo muito rede social, acesso a celular, e aí é muito mais cômodo, eu chego cansada do trabalho, dá o celular, fica ali na televisão, do que eu dar uma atenção, parar, brincar, falar não.
Porque os pais têm uma necessidade hoje em dia muito grande de não frustrar, de ser amado. Então, e educar é muito mais que isso. E eu, principalmente quando ela teve a separação, eu senti isso. Por quê? Poxa, elas já estão sem o pai aqui, então eu tenho que suprir. Eu tenho que dar mais amor para ela, eu tenho que estar presente. Só que a gente confunde às vezes. Exatamente. E aí aquele amor, aquela coisa que eu queria suprir, eu estava estragando elas em alguns pontos. E hoje eu tenho mais a clareza, até por estar, né, emocionalmente mais equilibrada, mais organizada, com mais rede de apoio. Então, hoje, eu estou começando a trabalhar já outro ponto. A rotina, os limites, coisa que foi extrapolado porque por esse excesso de amor, vamos dizer assim, de querer proteger, de querer que elas não sofressem, que elas não passassem por tudo isso. E as pessoas não enxergam, então aquilo que a gente volta para... A gente é julgada, a gente é visto, poxa, é muito permissiva, deixa muito. Ah, você se deixa, porque deixa demais. Ah, não deixa, poxa, você é muito radical. E aí veio uma situação que eu comecei assim, não, peraí, aqui a educação é minha, eu que vou determinar como eu quero, o que eu quero para elas e aos poucos a gente vai ajustando, tá tudo bem, se não tá perfeito ainda tá tudo bem. Exato. E aí a cobrança da gente, de mãe, de estar buscando esse ideal, você fica doente. Se você for nessa linha, você fica doente. Então, eu falo muito, assim, principalmente meus pais, que eu compartilho muito, minhas amigas também, você sabe muito bem disso, que eu falo, você quer ter razão a ser feliz, espera aí, eu também tenho que estar bem para elas, eu tenho que estar emocionalmente bem. Então... Às vezes vai estar uma bagunça e eu não vou reclamar, tá tudo bem. Naquele dia eu não tô bem, eu tô cansada, eu preciso também descansar. Sim. Então, Mas é muito importante você ter essa clareza, isso, né? Ter estruturado, tipo, na semana eu preciso ter um dia de descanso, eu preciso de um dia para ver como é que tá a rotina, eu preciso de um dia da reunião com a babá que fica com elas. Então você tem que planejar isso para você ficar bem, porque senão você fica, eita, eu não conversei com a babá ontem. Eita, faltou isso, faltou aí. Você se preocupa tanto no que faltou e esquece de ver o que está sendo construído. Estou no caminho certo? É muito importante estar sempre se perguntando, eu estou no caminho certo? Eu estou vendo resultado nisso? Né? E eu acho que teu exemplo trouxe muito isso, porque quando vocês tiveram que tomar essa decisão, eu lembro o quanto vocês sofreram. E hoje vocês estão conseguindo chegar nesse equilíbrio, né? Não, com certeza. É que nem você falou, né? Eu estava tão no olho do furacão que eu não conseguia ter discernimento, que eu tinha que ter uma rotina, que eu tinha que ter... Então, eu até brinco, às vezes eu falo assim, calma, agora que eu saí um pouco do furacão, então agora eu consigo, que nem você falou, montar uma rotina, botar um cardápio do que elas vão comer. Então, são, que nem eu falei, muitos pratinhos para você equilibrar. É a educação, é o estudo, é a alimentação, é a educação, é quem vai ficar com elas. E qual a importância da rede de apoio que tu viu agora nisso tudo, né? Porque tu ficou um tempo sem rede de apoio e depois que teu pai veio e agora com a ajuda da babá, o que é que tu viu a importância, né, dessa rede de apoio? Bom, a rede de apoio é extremamente importante, né? Porque quando você tá sozinha, a carga é muito pesada, é muito pesada. E tá sozinha não significa dizer que é divorciada, porque tem muitas mulheres casadas que estão sozinhas. Exato. Então você tem que estar observando isso, né? Exato. Qual é a sua rede de apoio real que você pode contar no dia a dia e se não tiver, buscar essa rede de apoio? Né? Exato. Foi muito importante ter falado isso, porque o que acontece é justamente isso. A gente acha assim, por eu estar sozinha, quer dizer que... Não, não é isso. Quer dizer que, às vezes, você mesmo casada, você não tem um companheiro que está ali presente, querendo, né, te auxiliar no dia a dia. Então, isso também é estar sozinha. Você não tem uma amiga que fala ali para você, poxa, eu tô contigo. Então, até mesmo enxergar coisas que, às vezes, você não está enxergando. Então, é importante até isso. Então, poxa, por que você não faz isso? Porque você não tem um tempo para você. Porque você... Não, eu tenho tempo para mim? Não, é importante. Porque você... E aí tem um olhar, às vezes, que justamente faz você... ver ali que é a pessoa que está vindo de fora, né? Então, não só amigos, marido, pais, mas é extremamente importante, porque sozinho a gente não dá conta de nada, sozinho a gente não consegue dar conta. Então, é uma ilusão você dizer assim, tá, a obrigação é minha, eu sei. Sim. Mas você ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Mas uma rede de apoio real.
É, Porque muitas mulheres, já fica a dica para vocês que estão aí assistindo a gente, de avaliar qual é a sua rede de apoio real. Porque muitas mulheres se confundem, porque minha mãe está aqui do lado, porque meu marido está aqui do lado. Às vezes a mãe até fica com a criança, mas a mãe ensina coisas erradas que você tem que depois corrigir. Ah, não tenho quem deixar exato. a minha filha, eu vou deixar com minha mãe ou com minha sogra. Mas você sabe que a sogra e a mãe estão fazendo algumas coisas que você não permitiria. Exato, exato. Então, quando volta para casa, você tem que orientar É. a sua filha. Você tem que estar tudo isso mapeado, estruturado, para você não se perder. É. Não, com certeza. E eu acho que outro ponto que você trouxe aí, né, de estar de encontro com o que você acredita, é até que ponto isso é cômodo, né? Então, Sim. é cômodo às vezes eu estar num relacionamento que não é saudável para um exemplo que eu queira para minhas filhas. É cômodo eu deixar com, sei lá, com a babá ou com alguém que não tem as mesmas crenças que a minha, então vem muito isso, né? Será que esses valores, compensa eu ter essa rede de apoio a qualquer custo? Não, não é a qualquer custo, é você estar ali com a rede de apoio que está de encontro com o que você está, né? Na mesma linha de raciocínio que a sua. Seus valores, seus suas valores. crenças, né? Exato. Então, eu acho que é muito isso. A gente ter esse olhar de o que a gente quer para os nossos filhos, a educação é nossa, a responsabilidade é nossa, e trazer isso para a gente, mas não deixar de buscar, né, esses apoios aí que tudo bem, a criança vai ficar na casa dos avós e comer uma besteira de vez em quando. Poxa, isso De faz vez parte. em quando, viu, minha sogra? Mas assim, isso faz parte Nessa semana eu cheguei na casa da minha sogra, minha filha estava lá no quarto deles, com o controle na mão. Não, porque na casa do avô e da avó tudo pode. Eu, calma, não é assim, tudo pode. Mas faz parte, os avós estão aí para isso, né? Então, quem nunca, né? Como é gostosa a lembrança da gente na casa dos nossos avós. Sim. Então, assim, tem que ter isso, faz parte. Isso não pode ser a rotina da criança. Exato. Mas isso faz parte. Então, acho isso importante. Então, mas desde que quando volta para casa, você explique para ela que é naqueles momentos. Porque Exato. qual o problema? A criança traz para casa aquele hábito e quer que seja hábito da casa. Então, Mas aí que cabe vem a gente, né, de a importância da botar os educação e colocar os limites. Exato. E isso que a gente tá, a dificuldade que eu vejo hoje em dia, do que a criança aprende lá fora, não só na casa dos avós, mas na escola. Tem muitos valores de outras crianças que ela traz para casa, que eu vi o amiguinho fazendo. E cabe a gente estar atento. E a gente só consegue estar atento se a gente conviver com a criança, brincar com a criança, Conversar. presente no dia a dia. Exato. Ter a comunicação, né? Então, e não necessariamente é aquilo que a gente está falando, não necessariamente quem trabalha fora não vai ter isso, ou quem está 100% ali, porque é o tempo de qualidade que a gente tem, né? Como é que está o tempo de qualidade hoje? E buscar isso, tá? Próximo da criança, entender também que a gente não vai ser a amiguinha legal, a gente vai botar limite, a gente vai ser a chata, a gente vai ter essa postura Sim. que muitas vezes a criança não vai gostar, e tá tudo bem, é nosso papel. Exato. Então, saber qual é o papel de cada um, não inverter os papéis, né? Então, é importante tudo isso. E acho que foi, assim, uma clareza muito grande para mim toda essa mudança. E hoje, que nem eu falei, veio um propósito muito maior, né? De eu estar melhorando, evoluindo nesse ponto como mulher, mãe, ter tempo para mim, ter tempo para elas, saber conciliar, saber também que, poxa, eu tô aqui curtindo um pouquinho, mas tá tudo bem. Sente culpa? Sente sim. Mentira dizer que não sente. Sente culpa quando tá. Sente. Mas você tá ali, nem que você esteja com seu marido jantando, você vai estar o quê? Falando dos filhos, você vai estar pensando e tá tudo bem, mas você tem que ter esse tempo. Um momento para você, um momento para o casal, um momento para você, com suas amigas, então é importante. Mas mãe é isso, mãe é você sentir culpa o tempo todo, você se cobrar o tempo todo. A cobrança e o julgamento já vem muito da gente. Então, começa com a gente. Começa com a gente. Dá liberdade para os outros entrar na nossa vida, né? Exato. E aí, é bem isso, né? Tentar trazer de forma leve, né, a maternidade, por mais desafiadora que seja, porque é desafiadora, não é fácil,
Não é... A cabeça de mãe é o tempo todo pensando, vendo o que pode melhorar, o que pode estar Sim. aprimorando. Então, realmente, é um desafio enorme. Não é para qualquer um, não. E para a gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouco, assim, da principal transformação que tuas filhas trouxe para tua vida, assim, o que é que tu acha que realmente mudou, de bom e de ruim, né? Resumindo, assim, eu era antes, assim, da maternidade e hoje eu sei que a maternidade traz isso. Bom, eu digo que o que elas mudaram completamente, né? Totalmente. Eu sou outra pessoa. Então, o que elas mudaram? Mudaram muito a questão de eu ter, né, esse olhar para elas, assim, não é só a minha vontade, minha rotina, minhas coisas, eu tenho que, né, parar, olhar, ver elas, o que elas estão precisando. Então, elas me transformam todo dia. Então, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso dar de exemplo? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso ser um exemplo melhor para elas no sentido de ser humano mesmo, de paciência, de tranquilidade, de não perder a cabeça, de às vezes não me estressar, falar besteira, enfim, de tudo isso. Eu acho que você se cobra muito e eu vejo que elas me transformaram muito nesse ponto. Outro ponto é a questão de eu estar presente no momento. Então, acho que a gente fala tanto, né? Poxa, quero estar ali com ela, vamos fazer, vamos ali, vamos passear, e aí tá aí e presente ali. Como eu posso auxiliar, como eu posso dar suporte para ela, entender. Cada uma tem uma característica diferente. Então, como identificar o que eu vou lidar com a Isabela é diferente do que eu vou lidar com a Natália. Sim. Então, a conversa que eu tenho com a Natália para ela abrir comigo vai ser outra com a Isabela. Então, a personalidade de uma é totalmente diferente da outra. Então, você tem que se reinventar o tempo todo, você tem que se desafiar até no argumento que você vai ter com cada uma. Então, o que você vai fazer para uma não vai funcionar para outra. Então, acho que elas me transformam o tempo todo. Eu querer ser um ser humano melhor. Eu querer ser uma pessoa melhor para elas. Então, Não só para elas, né? Porque isso vai reverbera, né, para todo mundo. Mas para todo mundo que convive com você, porque você se torna uma pessoa melhor. Exato, exato. A maternidade, ela tem esses desafios, né? Eu acho que esses desafios vêm cada vez maiores por causa das redes sociais, do que a sociedade cobra da gente, do que a gente idealiza de ser uma mãe ideal. Mas quando a gente começa a entender que não, eu não preciso ser a mãe ideal. Exato. Eu não preciso. Eu posso ser a mãe que eu consigo ser dentro da minha realidade. E trazer essa leveza para elas. Então, assim, que nem você trouxe, né? Você pode estar passando por turbilhão e tá leve. E eu vejo muito isso nelas. Então, eu até pontuo muito, assim, falo, poxa, filha, você está precisando de ajuda? Me fala. Mas eu vejo muito isso nelas. Mesmo diante de todos os desafios que a gente passou, que não foram fáceis, elas ali, sabe, alegres, se apoiando e o amor ao próximo. Então, não tem coisa melhor do que você ver seu filho com valores e princípios que você acredita. Isso. Então, pode ser que não esteja aí na educação ideal que eu ainda imagino, mas, assim, eu ver elas com princípios e com o olhar para o próximo, só de ver eu fico, assim, é gratificante. Poxa, estou indo no caminho certo. Se tornar um ser humano melhor, né? Então, a educação do filho, como a gente fala, né? Dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho você deixar para lá e depois você vai ter trabalho o resto da vida. Isso. Então, é trabalho por um período, né? Então, vamos dizer, eu digo que a educação vai ser até eternamente, mas assim, eu digo, a principal vai ser até, sei lá, 20 e poucos anos, e aí ele vai seguir sua vida. Mas não vai ter muito depois do que você ali, né, mudar, enfim, transformar. Vai ser mais você estar presente. Sim. Mas você não educar, você vai ter o trabalho para o resto da vida. Sim. Então, é um trabalho que vale a pena, que compensa. Então, é isso. Eu acho que todos os desafios, no final, compensa e é gratificante você ver seu filho ali, né, tendo o aprendizado que você gostaria. Sim, ver que está se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa boa, uma pessoa, né, com os valores corretos nesse mundo. Exato, que é muito desafiador, né? Principalmente não só com os valores, mas também com rede social,
A gente valoriza muito o que, na verdade, não existe, né? Então, a gente olha aquilo tudo perfeito e aí as crianças não se frustram, tudo é perfeito, Exato. tudo. Então, é importante a gente trazer essa realidade, né? E ver que nem sempre a gente vai trazer o melhor, no sentido de, como que eu posso dizer? Como o mundo perfeito, ideal que ele idealiza. E é importante essa frustração, é importante saber que nem sempre vai estar tudo bem. Sim. Então, acho que é um pouco disso. Então, André, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente trouxe muitos assuntos importantes aqui. E você que está em casa, se você sentiu que deve mandar isso para alguma mãe que vai ajudar ela, manda para ela, compartilha, curte e comente. E é isso. Obrigada. Obrigada.